Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente veio trazer hoje para vocês o tema sobre a fisiologia renal. Bom, os acadêmicos que compõem esse trabalho é a Janaína, acadêmica de enfermagem, eu, Rafisa, acadêmica de biomedicina, Fernanda, acadêmica de enfermagem e o Enésio, acadêmico de enfermagem. Bom, o Enésio vai começar falando para vocês sobre as funções. Então, vamos falar sobre as funções dos rins. Com um tamanho aproximado de 12 centímetros e pesando cerca de 150 gramas cada, os rins estão localizados em ambos os lados da coluna vertebral. Eles são considerados órgãos nobres, pois desenvolvem papéis imprescindíveis à vida. Eles são responsáveis pela filtragem do sangue, removendo resíduos e substâncias tóxicas, fazendo a regulação do equilíbrio hídrico e eletrolítico, que controla o volume da água e mantém os níveis adequados de íons. Os íons produzem alguns hormônios que são calcitrol e renina. Eles auxiliam na regulação da pressão arterial através da produção de renina. É uma enzima produzida pelos rins que tem um papel fundamental na regulação da pressão arterial e do equilíbrio de fluidos no corpo. Eles realizam a manutenção da homeostase, mantendo o equilíbrio interno do organismo. Bom, eu vou falar sobre a anatomia interna dos rins. Elas são essenciais no sistema urinário e elas também são responsáveis pela filtração de sangue. Internamente, a sua anatomia ela inclui a cápsula renal, que é uma camada externa de tecido conjuntivo que protege o rim. O córtex renal é a camada externa do rim, onde estão localizadas os glômerulos e parte dos túbulos renais. A medula renal é uma camada interna composta de estruturas chamadas de pirâmides renais, que contém túbulos coletores e alças de Henle. As pirâmides renais elas são segmentos da medula que drenam a urina para os cálices renais, que eles são pequenas cavidades que recebem a urina das pirâmides e transportam para a pelve renal. E a pelve renal ela é uma região em forma de funil que coleta a urina e direciona a ureter. O ureter ele é um tubo que transporta do rim para a bexiga. Os rins também eles possuem uma rica vascularização, incluindo a artéria renal, que traz sangue para ser filtrada, e a veia renal, que retorna o sangue, purificando a circulação. A unidade funcional do rim é o nefrão, que é responsável pela filtração e reabsorção da excreção de substâncias. Eu vou falar um pouco sobre a unidade funcional dos rins, os néfros, onde ocorre a filtração do sangue e urina. Cada rim ele possui 1 milhão de néfrons e estruturas tubulares e vasos associados. Bom, nele há duas partes principais, que é o corpúsculo renal, o glomero, a cápsula de Bowman. E sobre os tubos renais, vale ressaltar o glomero, que envolve, ele enovela os vasos sanguíneos e a partir das arteriolas aferentes. A cápsula de Bowman, ela envolve o glomero, onde ocorre a filtração glomerular, e o corpúsculo renal é a parte líquida da substância do sangue que vão passar para a cápsula de Bowman na filtração. Então, sobre o caminho tubular, o filtrado vai passar pelo túbulo contorcido proximal e a alça de Henle e o tubo contorcido distal. O tubo contorcido distal, ele desemboca no ducto coletor que recebe a urina e diversos néfrons. Eu vou falar sobre a formação da urina. A formação da urina acontece nos néfrons e envolve 3 etapas básicas: a filtração, reabsorção e secreção, que garantem a eliminação de produtos indesejáveis. A urina é uma substância constituída por produtos do metabolismo e substâncias que estão em excesso no organismo. A formação da urina é, portanto, uma importante função do sistema urinário, uma vez que é fundamental para o equilíbrio de composição. Eu vou falar sobre a filtração glomerular,
que é ali a fase inicial, o processo inicial da formação da urina, realizado ali nos rins, onde o plasma sanguíneo é filtrado pelos glomérulos. Esses pequenos capilares que permitem a passagem da água e pequenas moléculas como glicose e íons, enquanto eles retêm as proteínas e células sanguíneas. O líquido filtrado, chamado de filtrado glomerular, entra nos túbulos renais para reabsorção e excreção. A taxa de filtração glomerular é usada para avaliar as funções renais, sendo influenciada pela pressão arterial. O líquido filtrado, também chamado de filtrado glomerular, entra nos túbulos renais para reabsorção e excreção. A taxa de filtração glomerular, TFG, é usada para avaliar as funções renais, sendo influenciada pela pressão arterial e integridade dos glomérulos.